professor Paulo, acho que é importante o senhor falar para as pessoas que estão ouvindo a gente sobre as análises que são feitas do leite na plataforma, o que é visto, o que é analisado, o que a gente pode falar que esse leite é bom ou não para ser matéria-prima para a produção de queijo. Acho interessante a gente abordar isso um pouco e você falar o que vocês fazem aí no Instituto, o que é feito nos laticínios, para o pessoal que está ouvindo. Joia. Então, as análises que são realizadas, na verdade, é um controle de qualidade que a gente tem da matéria-prima. A definição de controle de qualidade é muito mais ampla, né? Controle de qualidade são ações, procedimentos que são realizados ao longo de toda a cadeia produtiva do leite, né? Desde a obtenção do leite na fazenda até a comercialização, até quando os produtos lácteos chegam lá na mesa do consumidor. E, logicamente, com o objetivo desse controle de qualidade ao longo de todo esse caminho que o leite percorre, tá? O objetivo é a produção de um alimento com qualidade, e essa qualidade não é só do ponto de vista sensorial, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de segurança, tá? Um alimento que não vai causar risco, né? Não vai trazer risco para o consumidor e, ao mesmo tempo, também, né? Seja saboroso e seja nutritivo. Mas se a gente pensar na plataforma em si, quando a gente fala quando o leite chega no laticínio, a princípio são realizadas análises que a gente fala de testes de seleção de leite na plataforma. Na verdade, a gente quer verificar a aptidão do leite para consumo e para processamento, tá? Porque, logicamente, que o leite que ele vai chegar e vai ser analisado, ele vai ser beneficiado depois. Então, ele vai passar por diversas operações unitárias, individuais, que vai fazer ele virar uma manteiga, um queijo, uma bebida láctea, um iogurte, um leite em pó, seja qual o derivado que se deseja obter. Com relação à legislação em si, a que eu estou falando é a Instrução Normativa 76, que é o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Leite, né, cru refrigerado, leite pasteurizado, o leite pasteurizado tipo A. No caso aqui, a gente está falando, né, do leite cru refrigerado, que é aquele leite que chega lá no laticínio e a gente quer analisar a qualidade dele, por isso fala controle de qualidade do leite, para verificar se ele está apto para ser processado. Daí, ele é direcionado, né, tanto para o laboratório de fisicoquímica, quanto amostras, né, são direcionadas para o laboratório de microbiologia. Porque essa instrução 76, esse regulamento, ele tem parâmetros que têm que ser atendidos, tanto do ponto de vista microbiológico, como, por exemplo, contagem bacteriana total, contagem de células somáticas, como a gente tem uma lista de parâmetros físico-químicos que o leite tem que atender também. Então, o leite, por exemplo, ele tem uma densidade média, um ponto de congelamento, a temperatura que o leite congela. O leite não congela na mesma temperatura que a água, né? A água, se a gente considerar ali ao nível do mar, né, a pressão atmosférica, a água congela a 0 graus, o leite congela a uma temperatura menor. E isso está diretamente relacionado com a composição dele, né? Se o leite tem uma quantidade maior de água do que era para ter, esse ponto de congelamento aproxima do zero, né? Se o leite tem um teor de sólidos solúveis maior, esse ponto de congelamento afasta do zero, então é mais negativo, vamos dizer assim, né? Então, tem outros testes que a gente faz com a avaliação da acidez do leite. Não, beleza. Professor Paulo, você estava falando um pouquinho aí das análises que vocês fazem, de composição, né? Como que a composição do leite afeta aí na produção, no rendimento de fábrica? Pensando em perfil proteico, né? O perfil das proteínas, composição aí, quantidade de gordura. Então, a própria legislação, ela preconiza alguns itens de composição. Então, por exemplo, fala que o leite íntegro, ele tem que ter um teor de proteína mínimo de 2,9%, um teor de gordura mínimo de 3%, um teor de lactose, que é o açúcar, né,
natural do leite mínimo de 4,3%. E esses componentes, né, juntamente com sais minerais, vitaminas, vão compor o que a gente chama de extrato seco total, ou de sólidos totais do leite. Tá? Só que quando a gente vai avaliar rendimento de derivados lácteos, a gente acaba avaliando até separadamente esses itens de composição. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa produção de manteiga, tá? Uma manteiga tem mais de 80% de gordura. Então, se você parte de um leite com um teor de gordura maior, consequentemente vai ter um creme com teor de gordura maior e que vai te dar um rendimento maior na fabricação de manteiga. Quando a gente fala de queijo, tá? Um queijo nada mais é do que uma matriz de caseína, logicamente que tem sais, minerais, tem o sal que a gente coloca no processo de fabricação, tem gordura, mas é uma matriz caseínica. Então, um leite com teor de caseína maior, ele tende a dar um rendimento maior no processo de fabricação de queijo. Logicamente que no soro vai ter as proteínas também, que são as proteínas do soro, e se esse soro for aproveitado para fazer uma bebida láctea, ou ele for aproveitado para fazer até uma ricota e esse soro for rico em proteína, logicamente que vai dar um produto com um valor proteico maior também. Então, quando a gente avalia, né, a gente não avalia o extrato seco como um todo, né? A gente avalia pontualmente de acordo com o que você deseja produzir. Você falou de proteína, né? O pessoal fala muito da relação de um leite de CCS alta, né? Que impacta aí proteína e prejudica o rendimento de fábrica. Você pode explicar para a gente essa relação aí da CCS alta de um leite com esse perfil proteico? Por que impacta? Então, é porque a CCS, no caso, são as células somáticas, né? Contagem de células somáticas. E, logicamente, que essas células somáticas produzem enzimas, né? Enzimas lipolíticas, enzimas proteolíticas, que, como o nome mesmo fala, né, vai hidrolisar gorduras, vai hidrolisar, né, proteínas, e, logicamente, se você for degradando essas proteínas do leite, vamos dizer assim, né, você vai interferir no rendimento, no processo de fabricação de queijo. Mas eu não diria nem só célula somática, porque a gente tem um exemplo clássico, que é, por exemplo, de enzimas provenientes de micro-organismos psicotróficos, que são micro-organismos que se desenvolvem a temperatura de refrigeração, e essas enzimas, elas, por exemplo, elas são termorresistentes. Então, mesmo num tratamento térmico, o leite chega no laticínio, vai destruir essas bactérias de tratamento térmico, de pasteurização. Se for tratamento térmico, o HT, que é até mais severo, né? O HT é mais de 135 graus Celsius, durante 2 a 4 segundos, em média 140, 142 graus Celsius, essas enzimas podem, né, resistir. E isso vai causar defeitos no produto lácteo até quando estiver na prateleira do supermercado. Essas proteólises pode causar um problema de gelificação no leite caixinha, ou até um desenvolvimento de rancidez numa manteiga ou num creme de leite, por aí vai. Não, e isso é uma coisa interessante, né? Porque eu sinto muito isso. Às vezes o produtor mesmo, ele sabe que ter CCS baixa é importante. A gente, quando vai falar com o produtor sobre isso, a gente normalmente usa, até porque está uma coisa mais próxima dele, a gente usa o argumento da queda de produção por causa da saúde do Uber e da vaca, né? Porque realmente você tem uma queda de produção do animal a partir do momento que ele está com CCS alta. Mas eu vejo poucas vezes ser falado para o produtor a importância que isso tem no leite quando chega na fábrica. E querendo ou não, é uma cadeia. A gente precisa que, na verdade, todo mundo está trabalhando para que chegue um produto melhor lá na gôndola do supermercado.
Então a questão não é se quem vai ganhar é o produtor de leite ou a indústria de laticínios. Na verdade, todo mundo ganha a partir do momento que o próprio consumidor consome um produto de melhor qualidade e ele consegue perceber isso lá na frente, né?